estilo água, também conhecido como Suiton, é uma das 5 naturezas básicas de chakra presente em Naruto e também uma das mais versáteis de ser utilizada em combate, pois esse tipo de técnica permite com que o usuário manipule a água pré-existente no terreno, também permite com que ele possa criá-la do zero através da sua concentração e conversão de chakra, ou também, no caso dos mais experientes, o poder de expelir jatos d'água de sua boca para diferentes fins, como por exemplo, cuspir jatos altamente cortantes ou também criar ondas gigantescas que podem inundar todo o campo de batalhas. E dando continuidade aqui no nosso quadro de top 10 de jutsus, como nós já falamos dos jutsus do estilo fogo, hoje nós falaremos sobre os 10 jutsus do estilo água mais poderosos de Naruto. Lembrando que nesse vídeo aqui eu vou considerar os 3 estados da água, que no caso é o líquido, ou seja, Suiton comum, tem também o estado sólido, que nesse caso é a Kekkei Genkai do estilo gelo, e também, é claro, o estado gasoso, que nesse caso pode ser considerado como o estilo vapor, beleza? Então, sem mais enrolações, já vamos começar aqui falando dos jutsus de estilo água, certo? E o primeiro deles é até então o mais básico, porém um dos mais eficazes de se utilizar. E esse jutsu é o estilo água bomba de água. Consistindo num jutsu de água muito versátil por ser um jutsu bom tanto de forma ofensiva como principalmente de forma defensiva, essa técnica pode ser muito bem utilizada na função de aparar técnicas do estilo fogo, podendo apagar o fogo expelido pelo adversário e se superá-lo pode virar até mesmo um contra-ataque, já que depois de concentrar chakra de Suiton, o usuário pode liberar uma grande quantidade de água sobre o formato de uma corrente bem forte que vai para cima de seu adversário. Inclusive, esse jutsu pode não só ser utilizado por ninjas, como também por sapos do Monte Myobuku, como vimos sendo usado pelo Gamahiro e também pelo Gamabunta, só que no caso do Gamabunta foi uma espécie de bomba de água. E também vale citar que esse jutsu pode ser utilizado em combinação com outros elementos de chakra para que ele fique muito mais poderoso, como vimos na luta do Boruto contra o Naruto agora em Boruto Next Generation, quando o jovem ninja expele uma grande quantidade de água de sua boca para o campo de batalhas e em seguida ele eletrocuta toda a água com o estilo raio, deixando seu jutsu de Suiton bem mais forte. Agora chegou a vez de falarmos de uma técnica do estilo água que não é nem ofensiva e nem defensiva, mas é um jutsu de captura. E eu tô falando do jutsu prisão de água. Utilizado com bastante frequência pelos melhores usuários de Suiton que apareceram no anime, a técnica da prisão de água é utilizada para capturar um indivíduo dentro de uma espécie de esfera de água, e uma vez preso, o alvo terá seus movimentos altamente restringidos devido à pressão d'água ali dentro, tornando praticamente impossível de se escapar daquela esfera. A princípio, para que uma prisão de água seja mantida, é necessário que quem a produziu mantenha contato direto com a esfera, pois ela irá se desfazer caso ele se afaste. Portanto, o ideal é utilizá-la em conjunto com um companheiro, dado que o usuário estará à mercê de ataques de outros inimigos, mas estará contendo ali o alvo para que seu companheiro possa finalizá-lo. Mas já no caso do Kisame, por se tratar de um ninja altamente experiente e com vários tipos de habilidades bem poderosas com o estilo água, ele conseguiu dar um uso ainda mais qualificado para as técnicas de prisão de água, como vimos quando ele pôde criar não só um maior número de esferas d'água, como também pôde aplicar essas esferas d'água como armadilhas em certos pergaminhos. Sem tirar que de forma defensiva, como uma espécie de jutsu de autodestruição, Kisame pode criar uma esfera de água em volta de si mesmo e impedir qualquer tipo de ataque externo de seus oponentes, e em seguida ele também pode invocar tubarões dentro dessa esfera de água para que esses tubarões devorem ele mesmo, a fim de evitar qualquer tipo de chance de informações secretas caírem em mãos inimigas. Jutsu prisão de água! Esses garotos são melhores do que eu pensei. Que tal irmos direto ao ponto, hein? Estilo água, revólver de água. Em sua versão mais enfraquecida, que é o jutsu granizo d'água, o usuário estica os seus braços e dispara inúmeras balas de água que saem em alta velocidade para a direção de seu alvo, de modo a ser capaz de derrubar várias árvores e se mostrar como uma técnica até que destrutiva. Porém, a versão mais poderosa dessa técnica, que inclusive é utilizada especialmente pelos ninjas do clã Hosuki, sendo eles o Mangetsu, o Gengetsu e o Suigetsu,
Nesse jutsu, o usuário imita uma arma de fogo com a sua mão e por meio da técnica de hidratação, ele comprime uma quantidade de água ao redor do seu dedo indicador e dispara uma bala de água com força tremenda e velocidade semelhante a um tiro, cujo impacto é o suficiente para derrubar qualquer dos mais resistentes adversários. Onde essa técnica ainda pode ter um upgrade e ser disparada de forma dupla, como vimos sendo utilizada pelo Suigetsu ali no final da quarta grande guerra ninja, assim dobrando efetivamente o poder desse poderoso jutsu. Ainda sobre técnicas secretas do clã Hosuki, que são grandes usuários do estilo água, temos aqui um jutsu bem legal do Suigetsu que lembra muito um Susanoo de água. E eu tô falando do estilo água, Techi Ebushi. Depois de usar sua técnica de hidratação para se fundir com uma fonte de água, Suigetsu pode formar uma espécie de criatura marítima gigante que o protege no mesmo estilo de um Susanoo, onde Suigetsu pode utilizar técnicas através desse Susanoo de água para poder atacar o seu adversário e também para conseguir defender ali os seus aliados no campo de batalhas. E apesar de ter sido uma técnica forte o suficiente para conseguir empurrar fisicamente o Killer Bee em seu modo Biju, essa técnica não foi forte o suficiente para suportar um tiro de bomba Biju a queima-roupa, mas mesmo assim podemos considerar esse jutsu como bem poderoso. Falando agora de um jutsu do estilo água que é interessante e bem diferente, temos aqui os ninjutsus de bolha de sabão. O ninjutsu de bolha de sabão é uma ramificação de ninjutsu a partir de bolhas de água, onde seu maior usuário foi o Utakata, Jinchuriki da Biju de 6 caudas, e utilizando um cachimbo para criar essas bolhas altamente versáteis, que permite ser manipulada para atacar inimigos e estourar por conta própria ou sob o comando de Utakata, no anime essas bolhas foram mostradas permitindo que o Utakata criasse clones, flutuasse dentro delas, atacasse, se defendesse e vários outros tipos de combinações diferentes, onde essa técnica é altamente relacionada às habilidades de ninjas da Vila da Neva, como vimos no caso do Kazekage Gengetsu Hosuki, que também demonstrou a utilização de ninjutsus com bolhas de sabão, mas, diferente do Takata, ele se mostrou não precisar de um cachimbo para criar as suas destrutivas bolhas. Falando agora da versão mais poderosa do jutsu bomba de água, temos aqui o estilo água, onda de impacto explosivo. Para criar a onda de impacto explosiva, o ninja cospe uma enorme quantidade de água de sua boca e cria uma grande onda que engole e esmaga todos que estiverem pela região do ataque. E quando essa técnica é utilizada pelo Kizami Hoshigaki, especificamente um ninja que tem bastante chakra, até mesmo o deserto pode virar um enorme mar revolto, mudando o terreno da batalha e garantindo uma maior vantagem sobre seus oponentes, como vimos quando o Kizami ganhou bastante vantagem em combate pra cima do time 9 e principalmente do usuário do estilo lava, Roshi, que sucumbiu ao poder aquático de Kizami. Agora falaremos de alguns jutsus do estilo água que o criador desses jutsus foi certamente um dos, se não o melhor usuário do Suiton de todo o mundo ninja. E eu tô falando das técnicas do Tobirama, e especificamente o estilo água parede de água. Sendo uma técnica altamente eficaz de forma defensiva, com ela o usuário cria uma parede de água ao seu redor e ataques inimigos são completamente interceptados por conta dessa cerca de água. Também é possível com que o usuário possa controlar a quantidade de água e a duração dessas paredes, já que a força e resistência desse muro de água depende da quantidade de chakra que o ninja implementa nessa técnica. Assim, um shinobi habilidoso será capaz de concentrar uma resistente barreira, principalmente se tiver na presença de água ali no local.
Porém, Tobirama Senju, por ser um ninja de altíssimo nível, foi capaz de produzir uma enorme parede de água, que foi capaz até mesmo de parar o poderoso ataque de fogo do Hiruzen Sarutobi, tudo isso sem uma gota de água pré-existente no ambiente, sendo essa uma das maiores provas de que Tobirama é de fato um grande usuário de Suiton e um ninja bem capacitado. Estilo água! Parede de água! É inacreditável! Não é menos do que eu esperava de um antigo Hokage. Estilo água, bomba do dragão de água. Consistindo num dos principais jutsus do Tobirama Senju e também um dos primeiros ninjutsus que o Hokage criou, nesse jutsu o usuário molda o seu chakra na forma de um grande dragão e direciona esse ataque para acertar em alta velocidade o seu alvo, impossibilitando qualquer tipo de esquiva, onde o local ideal para realizar essa técnica é perto de fontes de águas, mas para usuários mais habilidosos de Suiton, é possível criar a água do zero para formar o seu dragão e assim controlar ele livremente através do seu chakra, como vimos sendo utilizado só pelos melhores usuários de Suiton. Ainda sobre técnicas de alto nível do Tobirama envolvendo Suiton, temos aqui o estilo água, ondas de águas cortantes. Integrando a gama de jutsus do estilo água altamente eficazes do segundo Hokage, aqui Tobirama expulsa um fluxo de alta pressão de água de sua boca que foi poderoso o suficiente para cortar várias árvores com facilidade. Quando reencarnado pela primeira vez, Tobirama usa essa técnica para disparar jatos de alta pressão de água a partir de sua boca que foram fortes o suficiente para cortar até mesmo rochas. Sem tirar que Tobirama demonstrou um uso ainda mais refinado desse jutsu com a técnica Choro Celestial, disparando algumas agulhas d'água em alta velocidade para cima de seu adversário. E por serem grandes usuários do estilo água, alguns sapos do Monte Myobuku também foram vistos utilizando esse jutsu, especificamente o Fukazako durante a luta do Jiraiya contra Pen, onde essa técnica foi utilizada pelo sapo e se mostrou forte o suficiente para conseguir cortar ao meio um jutsu de invocação do caminho animal. E por fim, temos aqui alguns jutsus de assinatura do ninja que também é considerado por muitos ali como o melhor usuário do Suiton junto com Tobirama, inclusive a briga é boa, e esse ninja é o Kisame, e esse jutsu é especificamente os tubarões de água do Kisame. Sendo um adversário que é quase que indestrutível em um ambiente aquático, ao longo do anime, Kisame nos mostrou uma vasta gama de jutsus do estilo água, um mais poderoso que o outro. Porém, o maior trunfo do Kisame em combate certamente sempre foi os seus tubarões de água, já que, podendo materializar tubarões, tanto utilizando água como também utilizando ninjutsu de invocação, Kisame consegue ter um jutsu específico para cada tipo de tubarão, onde os tubarões feitos de água demonstrou alguns jutsus bem poderosos, como é o caso do estilo água 5 tubarões famintos, sendo esse um ataque muito difícil de se escapar por se tratar de um ataque altamente poderoso e submerso. E também tem o jutsu grande bomba do tubarão, outra técnica muito poderosa do Kisame que ele ataca de forma submersa a água. Já com seus jutsus de invocações de tubarão, ele conseguiu não só utilizar tubarões como mensageiros, mas também utilizar o que pra mim é o jutsu mais poderoso do estilo água, pelo menos em questão de destruição. Jutsu esse que se chama estilo água 1000 tubarões de alimentação, onde nessa técnica, Kisame cria 1000 tubarões a partir de uma vasta fonte de água e junto com ondas gigantes, esses tubarões caem como chuva pra cima de seu adversário. E eu acho, galera, que o Kisame deu muito azar de enfrentar ali em seus principais combates um ninja como Maito Gai, até porque o Gai superou o Kisame em quase todos os encontros entre esses dois shinobis. Porque eu vou falar, se não fosse o Gai pra derrotar o Kisame, eu acho muito difícil que outros ninjas conseguiriam, até porque o Kisame é bem forte. Agora, como menção honrosa, citando aqui as Kekkei Genkais que usa como matéria-prima principalmente estilo água, temos aqui a água em seu estado sólido, que é a Kekkei Genkai do estilo gelo, que tendo Haku como seu principal usuário, essa é uma rara Kekkei Genkai de natureza avançada que combina o chakra do estilo água com o estilo vento para produzir técnicas de gelo com os mais variados tipos de finalidades.
Além disso, qualquer água por perto é uma grande vantagem para um usuário dessa Kekkei Genkai, já que o usuário pode simplesmente congelar todo o campo de batalhas e usar todo esse gelo ao seu favor. Agora, falando do estado gasoso da água, ou seja, a Kekkei Genkai do estilo vapor, algo interessante é que existem dois tipos de usuários totalmente distintos do estilo vapor, que nesse caso é a Mei e o Jinchuriki Han. Então, falando primeiro aqui das habilidades da Mei, bom, com o estilo ebulição, Mei consegue expelir pela sua boca uma névoa altamente corrosiva que é capaz de dissolver qualquer coisa, até mesmo as costelas do Susanoo do Sasuke, sendo essa uma técnica bem forte. Mas, no uso do Jinchuriki Han, o estilo ebulição, que é o nome oficial da Kekkei Genkai do estilo vapor, é utilizado para aumentar a temperatura do seu chakra a um ponto de entrar em ebulição e assim garante ao usuário muito mais força e velocidade em seus ataques. Futton Komu no Jutsu. Mas eu gostaria de saber, qual que é o seu jutsu favorito do estilo água? Eu gosto bastante do jutsu parede de água, comenta aí qual que é o seu. E também comenta, isso aqui é muito importante, qual que você acha que é o melhor usuário de estilo água do mundo ninja? O Kisame ou o Tobirama? Essa pergunta é muito interessante, eu pensei bastante e eu acho que é o seguinte: embora o Kisame tenha os jutsus mais destrutivos, eu acho que o Tobirama tem um uso mais refinado do estilo água, entendeu? Um é mais destrutivo e o outro tem um uso mais refinado. Comenta aí o que você acha, quem é melhor, Tobirama ou Kisame com estilo água? Briga boa. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse vídeo e também conferir esse vídeo aqui, ó, que é o nosso vídeo de estilo fogo. Se você não viu ainda, confere lá que tá bem legal e continue acompanhando essa nossa saga com vídeos de top 10 de jutsus, beleza? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, se inscreva ativando o sininho para não perder as novidades. Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima, fui!